É muito importante a gente ter em mente de que o nosso estado normal, ele fica na média de cada tipo de personalidade. Vocês que já leram sobre os 9 tipos de personalidade, e a gente destaca algumas características, nós normalmente reagimos ao mundo na média. De vez em quando a gente escapa por uma situação de euforia, de segurança e consegue uma coisa muito legal. Outras vezes a gente entra em estresse, fica com raiva e escapa para uma situação ruim. Dos dois jeitos a gente acaba voltando na média. É o nosso estado normal porque nós desempenhamos aquilo que a nossa personalidade exige. Nós criamos essa identidade e acabamos vivendo nessa média. Aí você me diz assim, mas isso significa equilíbrio? Não, não significa equilíbrio. Eu diria que nós estamos na média, mas não significa equilíbrio. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você é um tipo 8, para quem está aqui pela primeira vez, o nosso tipo 8 é um impositivo, tipo chefão, capataz, patrão, está sempre impondo, desafia as pessoas, fala alto, é impositivo e tal. Esse sujeito, se ele vive o tempo todo assim, sem ter muita consideração pelas pessoas, sempre querendo que as pessoas façam o que ele diz para fazer, exige isso e ao mesmo tempo ele é um sujeito que é dominador, controlador, isso não é equilíbrio. Isso impede de ter, por exemplo, relacionamentos saudáveis com as pessoas. Impede de ter relacionamentos íntimos, românticos com as pessoas. Isso é desequilíbrio. Então, quando eu digo na média, é que você, entre as características ruins que você tem e as características boas, você tem um pouco das duas e vive na média. O que não significa ser uma pessoa equilibrada. Porque os extremos são, um é muito bom e o outro é muito ruim. Então você fica no mais ou menos, mas não significa equilíbrio, ok? Bom, não sei se deu para entender bem. Olha para você mesmo, que você entende. Olha como você funciona, o que te tira do sério e o que te deixa eufórico. E como que você fica a maior parte do tempo. Onde é que eu quero chegar? Quando a gente estuda o Enneagrama, a maioria das pessoas sempre pensa assim, bom, como é que eu supero os meus obstáculos? Como é que eu melhoro as características da minha personalidade? Como é que eu absorvo novas características de tal forma que eu me sinta melhor? Como é que eu abandono ou migro de características ruins para características boas? Como é que essas coisas acontecem? Como funciona? Dentro do Enneagrama, a gente tem essas setinhas, essas conexões, e você vê como é que as coisas funcionam lá dentro, que a gente não pode falar aqui, só no curso em videoaula, senão a gente teria que dar uma sequência, teria que ficar dias aqui conversando. Mas há um passo ou uma fase anterior à sua evolução. Como é que eu faço para evoluir, para ficar melhor? Há uma fase anterior a essa evolução que é o equilíbrio. Esse é o ponto, o equilíbrio. Como a gente chega no equilíbrio. É preciso estar em equilíbrio, em primeiro lugar, para você poder galgar uma evolução. Não existe salto quântico. Eu estou numa situação muito difícil, estou com muita raiva, estou muito ressentido, nada me agrada, eu sou crítico de tudo, me sinto desse tamanhinho e eu quero saltar para uma situação onde eu me sinta totalmente autoconfiante, sem raiva, na paz e tal. Assim, salto quântico. Não existe. A primeira coisa que você tem que fazer é sair dessa situação e cair numa situação de equilíbrio. Quando eu digo equilíbrio, é estar com as suas características ruins e boas sob controle, sob vigilância. Percebe? Sob vigilância. Porque estudar o Enneagrama é um mergulho dentro de você para que você aumente o seu autoconhecimento. E só com automonitoramento, você se vigiando, você vai entender o que eu estou falando. Você vai perceber os seus pensamentos automáticos, as suas decisões automáticas, as suas reações automáticas, o seu preconceito, a sua visão. Quando você vê uma determinada coisa, você está acostumado a ter uma ideia daquilo sempre igual. Por isso que eu sempre brinco assim, toma cuidado com aquele mantra do já conheço. Ah, vamos lá, não sei o que e tal, que você nunca foi, mas você tem uma ideia, mas você nunca foi, você fala, ah, não gosto. Ou já conheço ou não gosto. Esse tipo de coisa é preconceito. É resistência a sair do lugar. Enfim, o equilíbrio é você
perceber quais são as suas características negativas, as suas características positivas e ver quando elas surgem dentro de você. É uma consciência. E aí você começa a administrar essa situação para que as coisas ruins não te atrapalhem mais. Você as percebe, mas você se contém. Isso é evolução? Não, ainda é ganho de consciência. Esse é o ponto. Ganhar consciência. O equilíbrio é ganhar consciência para você poder evoluir. É diferente você evoluir sem ter consciência. Não existe isso. Só se você tomar umas a mais e sair falando um monte de verdade e julgar a si mesmo e todo mundo vai aplaudir dizendo, puxa vida, você reconheceu como você é. Aí passa o efeito da bebida, você não reconhece mais. Ok? Como é que cada um de nós entra em equilíbrio, que é a fase anterior à evolução? Para você entrar em equilíbrio, é preciso você entrar numa fase de aceitação. O que significa a aceitação? Primeiro vamos pensar uma coisa. Você, quando começa a estudar o Enneagrama, você começa a observar características em você ou ler sobre um tipo que você julga que você é aquele tipo e começa a dizer assim, não, eu não sou assim, eu não sou assado. Não precisa nem ler o Enneagrama. Alguém chega para você e fala assim, nossa, para, você está muito crítico, você está criticando tudo, você está de mau humor. Eu não sou assim. As pessoas estão dizendo para você, você não aceita. Você é muito teimoso, você não aceita. Você é cansativo de tantos detalhes, isso está suficientemente bom. Para de ficar procurando, eventualmente, pelo em ovo. Não, mas eu não procuro pelo em ovo. Você está enganado, você não aceita. A maioria de nós não aceita quando as coisas não são boas, ditas pelos outros, sobretudo. E quando a gente constata alguma coisa, você lê sobre um tipo de personalidade e fala, ah, eu acho que sou esse aqui. Aí você lê as características boas, fala, ah, não, acho que sou esse aqui. E aí começa a ler as ruins e fala, não, eu não sou, eu sou só a parte boa, isso aqui eu não sou de jeito nenhum. Que é igualzinho aquilo que as pessoas apontam em você. Você diz, não, não sou, eu não aceito. E quando você não aceita a verdade sobre as coisas, você não está pronto para entrar em equilíbrio, muito menos para evoluir. Não aceitar tem uma série de reações, vários tipos de reações. Por exemplo, você não aceita uma verdade, você pode se revoltar contra ela. Você abomina aquela verdade sobre si mesmo. Então você a recusa, você se revolta. Eu não sou assim. O que você está dizendo sobre mim, eu não sou assim. Mas é. Várias pessoas observam. No fundo, talvez você até saiba, mas você se revolta com essa situação. Você se revolta, não aceita a verdade. Outras vezes você não expande essa revolta, mas você se sente resistente. Você resiste à verdade. Você não quer nem ouvir. Olha, mas nós temos um problema aqui que você precisa encarar. Você precisa se posicionar. Mas eu já me posicionei. Não, isso não está claro para nós. Tal. Eu não quero nem ouvir. Puxa, mas você é muito em cima do muro. Não sou. Resiste. Não se revolta. Mas vira as costas e vai embora. E vai pensar em outra coisa. Resiste à verdade. Mas às vezes, quando você estuda o Enneagrama, lembra das coisas que já te disseram, lembra das coisas que você fez. O Enneagrama está te dizendo, você fala, puxa, lá consigo mesmo, você fala assim, é verdade, eu faço isso aqui. Puxa, é verdade, eu não tinha reparado. Ou no fundo, acho que eu já tinha reparado, mas eu não queria encarar essa. Então, eu jogo a toalha, que é a resignação. Depois da revolta, resistência, vem a resignação, sabe? Joguei a toalha, desisto. Pode até desistir do Enneagrama, desisto de estudar esse tipo de coisa, porque isso aqui é muito ruim. Mas a resignação é quando você não resiste mais à verdade, não se revolta mais com a verdade, você joga a toalha, desiste. E quando você desiste, se resignando, é um ponto de chegada, não é um ponto de partida. O que vem a seguir é a aceitação. Esse é o ponto de partida. Portanto, entre você negar a verdade, se revoltar com a verdade e chegar ao ponto de se resignar com a verdade, é o ponto de chegada. O começo de tudo novo é a aceitação, que é o ponto de partida. Portanto, você quer estudar o Enneagrama, saber qual é o seu tipo dominante de personalidade? Você quer aprender mesmo? Você quer evoluir? Você precisa entrar em equilíbrio. Para entrar em equilíbrio, você precisa aceitar como você é hoje. Aceitar. Porque se você não aceitar, você não vai poder atacar o que te atrapalha. Porque você vai dizer que não me atrapalha, mas atrapalha. Então você precisa aceitar. Aceitar vem do latim, que é aceitare. O significado disso é receber de boa vontade e voluntariamente
aquilo que lhe é oferecido. Lhe é oferecida a verdade e você a recebe de bom grado, recebe de boa vontade, voluntariamente. Isso é aceitar. Não é se submeter. Quando a gente aceita, não é se submeter a algo, é aceitar o que eu estou vendo como uma verdade, seja em mim, seja lá fora. Por isso é o ponto de partida. É a partir da verdade que eu aceito, como ela é, que eu posso fazer qualquer coisa. Enquanto eu estiver me revoltando, enquanto eu estiver resistindo, eu não consigo fazer nada. Tudo que eu for fazer é torto, é gambiarra. Não é só olhar a parte ruim e tentar arrumar. Tem parte que você acha que é boa e que não é. Não te ajuda. Eu estou no fundo do poço e vou me tornar um iluminado. Assim, basta estudar o Enneagrama e pegar as características boas que me faltam. Mas você está colocando para debaixo do tapete as coisas ruins ou coisas que você nem acha que são ruins em você, mas são, te atrapalham. Ou coisas que você nem percebe. Então é preciso descortinar tudo isso, encarar a verdade, aceitar a verdade sobre si mesmo, estudar como você é, para poder entrar em equilíbrio, ganhar consciência e aí evoluir. Portanto, entrar em equilíbrio no Enneagrama para uma posterior evolução significa aceitar a verdade sobre mim mesmo.